Olá, você está no Atemporal Cast. Estamos felizes de ter você aqui com a gente de novo. Respeitando a regra de distanciamento, todas as nossas entrevistas nós estamos fazendo via internet. Isso quer dizer que em algum momento, por mais que a gente edite o áudio, fique algum ruído, fique alguma falhazinha. Mas tenham certeza que a gente está fazendo o nosso melhor para trazer um áudio de qualidade, mas acima de tudo, um conteúdo de qualidade. Beleza? Dito isso, vamos para o próximo episódio do Atemporal Cast. E para esse Atemporal Cast, teremos o privilégio de conversar com a Cássia Rames, que é fisioterapeuta pediátrica, empresária na Apta Saúde, mãe da Helena e da Luísa, e além de conhecermos sobre a sua trajetória, seus aprendizados ao longo do caminho, iremos falar sobre o tema principal, como os profissionais da saúde estão tendo que se reinventar em meio à pandemia. Cássia, é um privilégio poder conversar com a gente. Obrigado por estar aqui no Atemporal Cast. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, dessa oportunidade de estar contando um pouco sobre a minha trajetória e também falando um pouco desse assunto atual, que é um assunto que a gente está vivendo bastante, que está sendo bem difícil esse momento para todos nós. Espero que a gente possa trocar aí um pouco das experiências e também do que a gente vem trabalhando na área da saúde. Ótimo, ficamos felizes por tu ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Mas então, para a gente poder começar, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória. Eu sou formada há 9 anos, eu me formei na Universidade La Salle. Eu sempre gostei muito da área de pediatria. Então eu comecei a gostar muito dessa área quando eu comecei a trabalhar dentro da ACADEF, que é uma associação de deficientes físicos de Canoas. Eles têm um setor de fisioterapia e eles tinham uma sala de pediatria bem grande, bem equipada. E na época, quando eu fui estagiária ali, foi quando começou a despertar essa paixão por crianças. Fiquei aproximadamente 1 ano ali, faltava acho que aproximadamente uns 2 anos para me formar, e dali eu fui diretamente para um hospital, que é um hospital referência de Porto Alegre, na área de pediatria. Então ali eu comecei muito a viver, a conviver com as histórias das crianças, e a criança, ela tem algo de muito especial, assim, que quando a gente trabalha com ela, a gente vive aquele mundo, a gente começa a entender um pouco sobre o quanto a gente chama de plasticidade cerebral, né, que é o quanto ela consegue se recuperar em pouco tempo. Então, para um fisioterapeuta, isso aí é muito interessante, essa troca que tu consegue com a criança, pois tu vai dando os estímulos e tu vai recebendo aquilo em troca. E eu comecei a me envolver muito com a área de pediatria, fui fazendo especializações, fui fazendo pós-graduação. Então, sempre eu trabalhei dentro dessa área. A vida de hospital não é muito fácil. Por muito tempo, eu queria muito sair do hospital, queria achar outras formas de trabalhar, tentei fazer concursos, tentei ver outras áreas para trabalhar, porém, era uma coisa que me conectava muito dentro do meu antigo emprego, era a questão de ter esse contato com as crianças, com as histórias, de conseguir fazer o meu trabalho ali que eu gostava muito, mas era bastante desgastante, assim, eu ficava muito longe da minha família. Acho que eu não falei, eu tenho 2 meninas, elas eram pequenininhas, eu engravidei dentro da área hospitalar lá, tive que trabalhar até os 9 meses grávida, que foi bem difícil, e eu tinha muitas vezes que deixar eles em datas festivas, feriados, finais de semana. Tudo isso era uma coisa que eu tinha que abdicar esse tempo da minha família para estar dentro daquele trabalho, que me deixava muito feliz, porque era uma coisa que eu amava, que eu amo muito, que é o meu trabalho com as crianças, porém eu ficava triste desse lado de deixar. Então eu sempre sonhei em ter um momento que eu pudesse fazer as duas coisas, conciliar as duas coisas, viver esses momentos, né? Aí foi quando eu conheci a Bruna, desde o tempo quando a gente entrou de estagiária nesse hospital. Ela é minha sócia na Apta Saúde. E nós víamos as crianças indo embora, depois de passar muito tempo internadas. E elas iam para casa, elas tinham aquele tempo de poder estar com a família, enfim, né? Ficar livre do hospital. E essas crianças ficavam pouco tempo em casa e voltavam. Às vezes voltavam pior, voltavam com sequelas, e a gente se perguntava por que isso, por que eles não conseguiam dar continuidade no tratamento deles, né? Quando chegavam nas suas casas, se não tinha clínicas que conseguiam fazer a reabilitação. E a gente começou a ver que no mercado da saúde era muito difícil encontrar um lugar adequado para fazer as terapias, que às vezes eram feitas por pessoas que estavam ali fazendo um extra, estavam ali, eles eram de uma área adulta e atendiam aquela criança como extra, não era uma coisa assim que eles eram especializados.
E a gente começou a ver que dentro do mercado fazia muita falta ter alguém que trabalhasse com isso. E foi assim que nós dois nos juntamos e a gente criou a App, que ela é uma empresa com valores diferenciados, que a gente prioriza a qualidade do atendimento, a gente separa sempre por setores, então quem atende criança, quem atende adulto, quem atende idoso, então a gente preza muito por estar colocando os pacientes nas mãos certas. E a gente criou para ser uma home care comum, para ser uma home care tradicional, porém com esses valores. Passou um ano que a gente tinha aberto a empresa e a gente percebeu que não era suficiente. Os nossos pacientes continuavam buscando terapias diferenciadas, viajando em busca de tratamento para os seus filhos, coisas que fossem terapias diferentes. E a gente viu que ainda faltava alguma coisa. Foi quando a gente começou a se envolver com tecnologia. Nós criamos um equipamento que hoje, para a criança ter acesso a esse equipamento, que é uma esteira para fazer reabilitação de caminhada, fica a mais de 100 quilômetros aqui de Canoas, que é da onde a gente está localizada, e essas famílias elas tinham que viajar para esse lugar, que é Caxias do Sul, ficar lá morando não, mas passando o tempo do intensivo da terapia, tinham que pagar estadia, pagar o tratamento, era um tratamento caro. E a gente viu que a gente teria como fazer isso no domicílio se a gente tivesse um equipamento portátil. A gente conseguiu, então, entrar num concurso ali do Sebrae, a gente teve o projeto aprovado, conseguimos montar a nossa esteira, o nosso projeto, conseguimos entrar com os testes, fizemos testes com o equipamento, deu tudo certo, estamos em fase de melhorias, projeto travado por causa da questão do coronavírus agora, que o pessoal que presta serviços lá junto com o projeto teve que dar uma pausa, e foi um ano muito bom pra gente, no nosso segundo ano assim, de apta, porque a gente teve o projeto, entramos dentro do Canoas Startup Show, fomos aprovados, estávamos em meio de muitas vitórias, tivemos nisso também aprovados dentro do Ancha Arena. A gente não foi campeãs lá, né? Mas a gente conseguiu um contato, porque dentro dos jurados estava um responsável por um plano de saúde grande, e a gente conseguiu com isso iniciar um projeto. Ele tinha uma dor dentro do plano de saúde dele, e a gente conseguiu fazer um projeto totalmente escalável para ele, para reduzir os custos com medicamentos, exames desnecessários, internações, que eles tinham muitos problemas lá dentro dessa empresa. E os pacientes conseguiram ter muita melhora com esse projeto, a gente conseguiu melhorar bastante, tanto os custos, mas também muito a qualidade de vida desses pacientes. E então o nosso 2019, nosso ano, assim, foi muito bom, assim, a gente vinha crescendo também na questão de convênios que a gente tinha da Home Care, que estava com bastante paciente. Iniciamos o 2020 acreditando que ia ser o nosso ano, porque recém a gente tinha ganhado o Canoas Startup Show e a gente ia conseguir dar palestras, ia conseguir se sobressair, conseguimos a incubação no La Salle quando a gente foi vencedor do Canoas. A gente iniciou janeiro planejando trazer uma professora de São Paulo. Nós trouxemos, ela é criadora do método D7, que é um método de fisioterapia para reabilitação de crianças. A gente trouxe ela para treinar grande parte da nossa equipe, então foi um momento muito bom. Depois a gente teve, junto com isso, as nossas camisetas, que foram umas camisetas criadas para um projeto que a gente viu que as crianças, nem todas as crianças que têm necessidades especiais tinham condições de pagar o tratamento e muitas queriam fazer terapia com a gente e necessitavam. Então nasceu no nosso coração um projeto, que é o projeto Vista Essa Causa, que é um projeto que abraça crianças com necessidades especiais que precisam de fisioterapia. A gente conseguiu uma parceria com o pessoal que foi nossos colegas lá no Canoas Startup Show, montamos as camisetas, iniciamos as vendas. Então estava tudo indo muito bem assim, em 2020, até a gente dar de cara com o coronavírus. Em março já, a gente teve o nosso contrato da Home Care cancelado. Teve uma empresa que conseguiu ficar com todos os nossos pacientes, junto com a operadora de saúde. Nós ficamos sem nenhum paciente por negociações deles. Tivemos o nosso contrato lá da questão da fisioterapia escalável lá dentro do plano de saúde, o contrato cortado pela metade. Os nossos pacientes aderiram à quarentena, então nós tivemos quase que todos os pacientes que a gente tinha particular pausados, então eles não tinham como, tinham medo, né, de toda a função do coronavírus, ninguém sabia o que ia vir.
então nós ficamos com 5 funcionários CLTs, dependendo da gente, e com serviço menos que a metade. E daí veio o momento que a gente parou para pensar que a gente não tem sede, nós não temos um lugar que seja o nosso ponto de encontro, né? A gente fala muito que as nossas paredes, que as paredes da Apta são os nossos funcionários, né? São as pessoas que trabalham com a gente. Com a quebra do contrato, a gente perdeu muitos profissionais que eram profissionais que faziam atendimentos com a gente, mas né, eram freelancers, né? Que era conforme vinha a demanda, mas a gente não queria perder esses que eram ainda as nossas estruturas, o nosso chão, as nossas paredes, então a gente começou a tentar se reinventar. Eu e a Bruna, minha sócia, a gente parou, começou a pensar como que a gente faria para recuperar esses pacientes. Então, em abril, após passar a primeira parte ali da quarentena, que todo mundo tinha se isolado, a gente resolveu criar uniformes. Então, a gente criou uniformes personalizados, com bichinhos, com toda ali a parte que representava a Apta. Iniciamos um protocolo para uso de equipamentos de proteção individual, que são máscaras, luvas, toda essa questão. E a gente começou a oferecer para os pacientes: olha, vocês estão com tratamento pausado, eu sei que vocês precisam, uns têm dor, outros estavam com um atraso no desenvolvimento, pioraram, regrediram, as mães estavam assustadas, e a gente se apresentou dessa forma, que a gente tinha o uniforme que ia ficar na casa deles, que a mãe ia ser responsável pela higienização, que essa roupa não ia sair ali de dentro, que a gente ia usar máscara, usar todos esses cuidados, luvas, touca, propé, e criamos um protocolo nosso interno, treinando os profissionais que iam entrar nas casas, e nós conseguimos recuperar 90% dos nossos pacientes. Então, assim, foi o mês de março, foi bem desesperador, mas em abril a gente conseguiu dar uma volta que a gente não estava esperando. Igual, nós continuamos assustadas, fazendo muita campanha ali nas redes sociais, mostrando como que a gente estava se comportando, mas ainda tinha essa demanda que não estava ainda com a gente, que tinha parado, e a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para mudar isso. Então foi quando surgiu a ideia, em maio, de fazer uma clínica online. O que acontece hoje? Quando tu necessita de atendimento, às vezes tu tem que ir em várias clínicas, tu tem que ir numa clínica fazer a psicologia, noutra clínica de fisioterapia, em outra clínica de fonoaudiologia, é difícil tu encontrar um serviço completo. Já pensando em serviço físico, hoje, assim, na área da saúde é bem complicado de tu conseguir tudo num lugar só. E esse foi o diferencial que a gente pensou, de juntar uma equipe, montar um serviço que fosse completo e oferecer de forma online. E o melhor que a gente conseguiu foi que a gente apresentou essa proposta para alguns profissionais, e a gente pegou profissionais, assim, que são muito, muito procurados, que são profissionais muito qualificados, e eles toparam entrar com a gente nesse projeto. Então, a gente iniciou a Apta Saúde Online, que ela é uma clínica totalmente online, que a gente faz os atendimentos em qualquer lugar do mundo. Então, esse desafio surgiu assim, da necessidade, e em uma semana a gente conseguiu juntar os profissionais, conseguimos montar a landing page, a gente não tinha dinheiro para montar a landing page, a gente chegou a fazer orçamento. Eu e a Bruna, nós duas somos mais da área da saúde, agora que estamos aprendendo a parte administrativa, aprendendo essa parte de marketing, de tudo que a empresa precisa, a gente começou a aprender junto com o pessoal ali do Kano Startup Show, está estudando muito, estamos fazendo mestrado e nos aprofundando, mas é um desafio para nós empreender em saúde, porque o profissional da área da saúde, ele não foi treinado para isso, ele foi treinado totalmente para ser um profissional de assistência. Então foi um desafio assim pra gente, que a gente chegou e falou com um colega e disse: olha, a gente quer montar uma landing page, tu sabe, tu quer me fazer um orçamento? E ele disse: Cássia, eu não tenho como te cobrar, porque eu não sei se o serviço vai dar certo, nós somos colegas, eu sou teu amigo e eu vou montar para ti. Talvez não seja a mais linda, mas vai ficar funcional, como tu quer. E a gente faz uma estratégia. Então, ela é uma plataforma totalmente manual, onde o paciente chega, ele cai num WhatsApp, que a gente montou um WhatsApp Business, e por ali eu atendo ele, faço a marcação, converso com o profissional que vai atender. Ali, quando o paciente nos procura nesse WhatsApp, a gente já verifica que profissional que ele precisa, o profissional que mais se enquadra com ele, se é um profissional que atende crianças, se é um profissional que atende adulto, qual a especialidade, e dali eu já faço toda a ligação deles. Conecto eles, vejo a agenda, faço a emissão do boleto ou dou as nossas contas, né?
Dali em diante, monto a sala e eles se encontram no dia da consulta. Acho que faz aproximadamente uns 15 a 20 dias que nós inauguramos. A gente, essa semana, já está com 5 consultas na semana e já atendemos São Paulo. Temos uma consulta que nos procuraram de Portugal. Então, é uma coisa que está crescendo bastante. Acho que é algo que veio para ficar. Acredito que os conselhos não vão conseguir retirar tão facilmente assim, porque tem pacientes que não teriam esses profissionais perto deles por causa da qualificação. E também, às vezes, eles moram em lugares mais distantes que eles acabavam não tendo acesso ao tratamento. E eu acho que a pandemia, ela foi devastadora, ela está sendo devastadora na parte da saúde, na parte da economia, mas também ela veio para trazer muitos desafios, fazer a gente sair da área de conforto, né? Então, eu tô bem feliz, assim, com os nossos resultados, com o que a gente tá se reinventando. O meu recado hoje, assim, é que tem como a gente iniciar algo novo, se reinventar, se fortalecer. Nossa parte de home care tá em nível de crescimento, a gente tá conseguindo mais pacientes, porque a gente tá conseguindo passar essa imagem de confiança, a gente tá conseguindo fazer um atendimento de qualidade, a gente está conseguindo fazer toda essa parte de cuidado do paciente, de manter eles seguros para fazer esse atendimento. Muitos estão com medo de ir às clínicas e isso é totalmente compreensível, e nisso a gente está ganhando espaço como home care. E a parte da clínica, a gente está chegando em lugares que eu nem imaginava, que vem mães de São Paulo perguntar pra gente, vem mães de tão distante, interior de Rio Grande do Sul, a gente já atendeu também, e os resultados que a gente está tendo está sendo muito bacana. Tem uma fono que tá, acho que é a 3ª semana em atendimento com uma criança que já começou a falar ali com a consulta online mesmo. Então, eu acredito que foi um momento, assim, assustador, mas toda essa parte que a gente está conseguindo agora se reinventar, se enxergar como empresa, se enxergar como pessoa, está trazendo muita realização, porque ali no início, como eu falei, que eu queria ficar com a minha família, eu queria ter o contato com as crianças, eu tive que abrir mão do hospital para tocar a minha empresa, e eu continuo com as minhas crianças que me dão muita alegria ali com o meu serviço. Às vezes não sou eu que atendo, mas a pessoa que está ali, ela é um pedacinho de mim, porque ela está levando o que eu acredito, os meus valores, os valores da Bruna, para os nossos pacientes. Então, a gente está muito feliz, assim, tanto na parte profissional, na parte de se reinventar, e acredito que a gente tem muito para crescer ainda esse ano, por mais que ele esteja tão turbulento. Acho que é isso. Que bacana. Vários aprendizados, vários pontos aí que com certeza nos dão um bom exemplo. Tu falou que se encontrou na pediatria, mas tu sempre quis trabalhar na área da saúde? Como é que foi esse teu descobrimento do teu direcionamento quanto profissional? A área da saúde eu sempre pensei. Quando eu saí do ensino médio, eu queria ser médica. E até tentei um vestibular para medicina. Uma coisa assim que eu fiquei pensando também quando eu fui fazer outros vestibulares da área da saúde foi que eu conseguisse atuar com o paciente, mas de forma um pouco mais profunda. Não que o médico não seja profundo, imagina, isso, eu não estou falando isso. Mas ter essa vivência de conseguir ver essa evolução nas minhas mãos sempre me fascinou. E foi aí que eu encontrei a fisioterapia, porque a gente consegue fazer o paciente andar, consegue reabilitar, consegue melhorar de um pós-operatório. Então, às vezes a gente pega o paciente numa situação muito difícil, a gente consegue agir em todas as frentes, tanto psico quanto a parte motora. Então, a gente consegue englobar muitas coisas. E foi assim que eu me apaixonei pela fisioterapia. E na minha faculdade, quando eu estava cursando, eu não pendia para muitos lados, assim, eu não pensava muitos lados que eu ia seguir. Mas foi quando eu passei pela CADEF que eu tive esse contato com as primeiras crianças, com a sala de pediatria, foi que começou a nascer em mim essa vontade de atender a área de pediatria mesmo. Tu sabia que era da área da saúde, né? Mas a saúde é um universo infinito, né? Tem várias frentes. Mas o fato de tu ter se permitido essa oportunidade ali na CADEF possibilitou que tu tivesse essa vivência e conseguisse se encontrar. Bem, né? isso. E é muito engraçado que o dia que eu passei pela CADEF acho que foi um estágio observacional da faculdade, e eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, assim, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. Me lembro certinho. E daí, ali eu consegui, mais um tempo, estagiar. E depois,
quando eu tinha iniciado a faculdade, minha mãe veio a ter meningite. Nós ficamos internados no hospital, esse que eu cheguei a trabalhar mais tarde. E eu falei para minha mãe, esse hospital é muito grande, ele tem muitas especialidades. Um dia eu quero trabalhar nesse hospital. Então foi dos dois lugares assim que eu desejei muito trabalhar, que eu via muitos profissionais que eu admirava muito o trabalho deles, e eu consegui estar lá dentro, consegui fazer parte, contribuíram muito para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha capacitação, porque foram duas escolas enormes assim que não tem valor no mundo assim que pague a experiência que tu consegue adquirir, né, que tu consegue viver. E eu acho que isso, além do lugar te proporcionar, acho que o paciente, né, traz essa troca que é incrível. Acho que os dois, assim, têm uma grande responsabilidade pelas minhas escolhas. Agora, 2 pontos polêmicos para terminar essa parte. A área da saúde, por mais que ela trabalhe e se reinvente em nível tecnológico, pelo menos aqui no Brasil, aparenta ser um pouco tradicional. Tu e a tua sócia, quando começaram a querer fazer o diferente, quebrar alguns ciclos que se tem de ações no mundo da saúde, tiveram algum preconceito? Ou foi mais fato de vocês não terem a experiência na academia nesse ponto de querer empreender e tal? A gente dá muita risada que a gente iniciou a Apta por causa de uma paciente. Era uma paciente que morou conosco no hospital. A gente fala morou porque ficou por 2, 3 anos internada, porque ela era muito grave e não tinha condições de ir para sua casa. Ela precisava de muitos cuidados. Um dia ela teve a oportunidade de ganhar o serviço de home care e nós fomos junto com esse serviço, nós fomos contratados e ficamos como fisioterapeutas e nós abraçamos eles, assim, como fosse da nossa família. Eu e a Bruna nos revezávamos, era nós duas que cuidava da menina. E chegou um momento que a gente precisava de um aumento, porque foi a época da gasolina, de toda aquela função, e a gente pediu, e o profissional da área da saúde tem bastante dificuldade com essa questão de salário, valorização, isso é muito difícil. E eles nos negaram, a gente fez reunião, explicou que era só nós duas, se a Bruna estava de folga eu cobria, final de semana, feriado, festas, e nisso a gente ficou, acho que uns 2 anos com ela em casa. 1 ano, 2 anos, agora eu não lembro ao certo. E não tivemos oportunidade de ficar ali, de ter esse aumento. E a Bruna olhou para mim e disse: vamos montar nosso serviço, aquele que a gente sonhou. Eu disse para ela: vamos. No final das contas, a gente não ficou com a menina, porque a gente abriu e ninguém conhecia a Apta, ninguém sabia de onde veio essas duas malucas. E hoje a gente tá aqui, ficamos sem ela, a gente tem uma amizade enorme com a família, mas ela foi a nossa fonte de inspiração e a gente dá muita risada, porque quando a gente iniciou como se tivesse entrado mata dentro com um facão, porque a gente não sabia o que estava fazendo. A gente sabia que a gente montou uma empresa, que a gente tinha contas para pagar, que a gente não tinha pacientes, que a gente ia correr atrás. Então, demorou acho que 2 meses que a gente tinha apta, a gente conseguiu um contrato com uma operadora de saúde para atender um menino que está com a gente até hoje, que é o nosso número 1. E dali a gente foi engatinhando, assim, aprendendo e por instinto. A minha família, o meu pai, meu irmão, são todos da área de empreendedorismo, os dois tiveram empresa sempre, eu sempre vi, e a minha mãe nunca apoiou isso. Minha mãe sempre achou que trabalhar por conta, como ela fala, é algo muito ruim, porque tu depende do cliente, porque tu vive nessa instabilidade. Então ela foi uma coisa que ela ficou muito assustada. O pai da Bruna também é da área ele também é empreendedor, também tem seu negócio. A mãe da Bruna pensa da mesma forma da minha mãe. Então nós duas começamos tateando. E vou dizer assim que o momento que a gente entrou no Canoa Startup Show foi o momento que a gente deu uma volta 360. Porque a gente parou e viu, nossa, isso tem que ser feito dessa forma. Então a gente tem alguns mentores, que é o Bruno Haas e o Jefferson Monticelli, que nos ajudaram muito, que a gente pode dizer que hoje o que a gente sabe de administração a gente aprendeu com eles. A gente faz também uma mentoria de vendas também, que é muito importante, com a Michelle Keller. Eles são os responsáveis de tudo que a gente foi aprendendo. Na fisioterapia, a gente teve uma cadeira de empreendedorismo que é muito básica, que não traz nada desse conhecimento. Não é fácil. Não é fácil por tu ser da área da saúde. Qualquer evento que tu chegue, ainda mais de tecnologia, eles não te levam muito a sério, porque eles valorizam muito aplicativos,
Então, tu chegar com um dispositivo, uma ideia nova, assim, é muito complicado. Normalmente, os avaliadores são avaliadores que são da área de administração, que são da área de engenharias, que não sabem o valor que aquilo ali tem. Então, a gente teve muita sorte, não sei se eu posso dizer assim, mas fomos muito abençoados, porque quando a gente entrou com um projeto dentro do Sebrae, quem aprovou nosso trabalho foi um pai que tinha uma criança especial. Então, quando tu chega e tu consegue ter um público que conhece aquilo ali, que vive, que sente aquilo, tu consegue te expressar, tu consegue mostrar e tu consegue dar uma volta bem maior, né? Então, é um desafio, assim, o lugar que tu chega, até eles te levarem a sério, gostarem do teu projeto, é mais difícil. Eu acredito que nas outras áreas é bem mais simples, acho que até pela forma que são treinados, que estudam, isso ainda é bem desafiador na área da saúde para nós. E um último ponto, então, só para fechar essa primeira etapa, que é uma pergunta que muita gente faz com base em alguns preconceitos que vão sendo criados, mas fisioterapia é só choquinho mesmo? Essa história de choquinho, né? Fisioterapia é muito além do que um simples choquinho, né? Que o pessoal fica falando, ou de uma massagem, né? Fisioterapeuta, ele é um profissional que ele é totalmente completo para reabilitar qualquer disfunção do corpo humano, né? E o choquinho, infelizmente, ele é muito mal interpretado, porque para ganhar volume, as clínicas acabam colocando os pacientes no aparelho para conseguir atender a demanda, né? E acaba que o paciente às vezes não melhora, fica meses fazendo, né? E sem resultado. Hoje até já tem estudos que comprovam que não funciona, que não é bom, que tem que ser muito tempo e o tempo que eles têm ainda não é o suficiente. Então, graças a Deus que a fisioterapia está crescendo, está se reinventando também, e a gente está vendo que o exercício, que o movimento é o que cura, né? É o que tem ainda de melhor da fisioterapia. Então, muitas e muitas clínicas, muitos profissionais estão colocando a mão na massa, os pacientes estão saindo satisfeitos, estão melhorando. Então, espero que esse mito do choquinho, da massagezinha, se acabe em breve, porque eu acho que a fisioterapia está cada vez mais crescendo, mostrando o trabalho, mostrando tudo que é capaz, e eu sou apaixonada por fisioterapia, né? Cássia, agora para a gente entrar no tema principal, conta para nós, como é que os profissionais da área da saúde estão tendo que se reinventar em meio a essa pandemia? Nossa, está sendo um grande desafio e, pelo que eu tenho conversado, tem muitos profissionais que estão tentando atender de forma online. Nós iniciamos o projeto ali com nossa clínica online, mas tem os profissionais autônomos que estão tentando fazer também de forma online com seus pacientes que tinham parado os atendimentos, tinham pausado. E o desafio maior é conseguir fazer com que o paciente tenha algum resultado ou até mesmo que ele não piore, que é o nosso objetivo central agora. Pensando então na área da pediatria, que as crianças não parem seu desenvolvimento, que não deixem de ficar ganhando alguma coisa de aquisição. Então, eles estão tentando fazer isso e sem tocar. E para nós fisioterapeutas, né, fazer isso de forma online está sendo muito desafiador. Muitas mães comprometidas estão conseguindo fazer com que, através dos nossos comandos, a gente consiga ir ganhando os movimentos das crianças, consiga fazer toda essa parte ali de estimulação. Os idosos, a gente está conseguindo com que os filhos, cuidadores, nos auxiliem, né, consigam executar os exercícios, consigam executar os temas de casa. Então é algo que é bem complicado, é bem desafiador, mas que está dando certo. Na parte de fono, as gurias tá funcionando assim muito bem, elas estão conseguindo muito resultado, tanto na área de pediatria, com pacientes adultos. Dificuldade elas têm quando é questões mais de exercícios que elas precisariam estar tocando, então essa parte ainda tá difícil. Psicologia, o pessoal já era liberado para eles, então é muito mais fácil. Nutrição, algumas medidas, pelo que as meninas falam que tá difícil de ser feitas, mas eles estão se adaptando, estão pesando na balança de casa, então é tudo coisas que os profissionais estão conseguindo se adaptar, mas acredito que
a gente está saindo bem, assim, como profissional da saúde. E estamos vendo também que os profissionais autônomos, as clínicas, estão retomando com os cuidados, com máscara, luvas, pilates, essas academias que tá mais difícil ali por causa do movimento. Mas o pessoal tá se reinventando, tá tomando as medidas e tá conseguindo voltar aos poucos ao trabalho, e não só pela questão financeira de estar parado, mas também pelos pacientes, né, que precisam dar continuidade ao tratamento. Cássia, é bom compartilhar essas realidades que às vezes, né, a gente acaba se concentrando só em produtos, em e-commerce e ditas inovações, mas a gente esquece que existe outros tipos de mercados, como o mercado da área da saúde, né? Quando a gente fala de saúde, a gente acaba lembrando e focando apenas de hospitais e esquece que tem outras diversas áreas que contribuem, né, para a nossa sociedade. E um ponto que eu achei bacana que tu trouxe é que agora mais do que nunca as mães, os familiares como um todo, os cuidadores estão sendo parceiros de vocês. Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa conversa com esse pessoal? Eu acredito que a gente conseguiu se aproximar ainda mais, né? Porque a gente entra muitas vezes nas casas e a gente fica ali com o paciente, aquela 1 hora de atendimento, e às vezes passa daí as orientações para as famílias do que fazer, de como fazer. Algumas mães participam, mas agora como elas têm que sentir, elas têm que ser a nossa mão que está tocando, tem que ser os nossos olhos que está olhando para ver se está sendo feito corretamente o exercício. A gente está conseguindo uma conexão muito melhor com eles, maior ainda, porque eles são muito mais do que simplesmente um familiar, um cuidador, e sim agora instrumento para que a gente consiga o nosso objetivo, a nossa melhora com aquele paciente. E nessa adaptação dos profissionais da saúde, o fato de não se trabalhar a questão mais forte do empreendedorismo na parte da academia, eu acho que acaba refletindo nesse momento? Acredito que sim. Acredito que é algo que as universidades deveriam investir bastante, que é preparar a gente para o mercado, porque faz falta a gente ter essa autonomia, ter essa coragem de empreender, de enfrentar. A área de saúde é um mercado muito rico. A gente cria muitos objetos, a gente facilita com muitas enjambres, que a gente chama, para fazer as terapias, que seriam produtos que muitas pessoas iriam se beneficiar. Porém, a gente não sabe o valor que isso tem, porque a gente não aprendeu que a gente pode empreender, que a gente pode criar, que a gente pode investir em tecnologia. E acho que isso agora, em frente à pandemia, deixa os profissionais ainda mais assustados, ainda menores. E eu acredito que a gente pode muito, que a gente tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho e muitas pessoas que precisam de profissionais qualificados, de profissionais engajados. E eu acho que isso tem que começar lá atrás, lá na parte do ensino mesmo, de dar esse empoderamento para a gente, de capacitar mais, de despertar isso, essa curiosidade. Nem todo mundo quer empreender, mas tem muitas pessoas que teriam muita capacidade, mas não foram treinadas, informadas, que elas podem também. Eu acho que esse ponto aí que tu tocou, né, de que nem todo mundo quer empreender, mas tu aprender como o pensamento de um empreendedor funciona, como são as metodologias, quais são os aprendizados desse mundo do empreendedorismo, ajuda até mesmo para quem, por exemplo, trabalha para a Apta e quer contribuir com alguma ideia, quer poder ajudar no desenvolvimento da Apta, do propósito da Apta, né? Não necessariamente o profissional precisa querer ter a sua empresa, mas ele pode sim aprender muito com esse universo do empreendedorismo para ele crescer como profissional dentro da empresa dele, né? Exatamente. As boas ideias sempre elas são ótimas para o crescimento de qualquer empresa, né? Onde quer que ele esteja. Bacana, obrigado mesmo por compartilhar com nós essas realidades desse mercado aí. E ao longo da tua fala ali, da tua trajetória também, tu trouxe várias vivências de vocês que refletem, né, o quanto esses profissionais como um todo estão tendo que se reinventar, que se adaptar. Fica então aí um recado, né, para as instituições de ensino de reforçar o universo do empreendedorismo e criar mais esse ambiente, independente da área que seja, né? É importante pensar e analisar essa questão do fator de empreender, de pensar em solucionar problemas, né? E agora, para a gente se encaminhar para a reta final, temos 3 perguntas que a gente não deixa nenhum entrevistado fugir. A primeira é, para ti, até o presente momento, qual foi o teu maior desafio?
Eu acho que o maior desafio foi não desistir. Quando a gente decidiu ficar 100% na empresa, que a gente viu que a gente teria potencial e foi dali que a gente viu só crescer, deslanchar, a gente conseguiu estar dentro do negócio 100% e esse momento foi um marcador, assim, foi um divisor de águas, porque a gente teve que acreditar em nós e acreditar no nosso trabalho. Obrigado por compartilhar. É um grande desafio, né? A incerteza, o frio na barriga, o vai ou racha, né? Mas na tua percepção, até o presente momento, qual que foi a tua maior realização? Acho que a nossa maior realização foi o Canoas Startup Show, porque ali a gente estava com muitas pessoas que eram da área administrativa, que eram da área de engenharia, tinha muita gente com muito conhecimento e nós éramos pequenininhos ali dentro, porque a gente era da área da saúde, os termos em inglês, da parte de empreendedorismo, então era tudo muito louco, às vezes eu parava na aula, pegava o celular no Google rapidinho para conseguir acompanhar o raciocínio, acompanhar do que era aquele termo que eles estavam falando e no final das contas a gente conseguiu sair como vencedor, então aquilo ali não tem preço, todo aprendizado, e foi ali que a gente se fortaleceu ainda mais. Então, acho que aquilo ali foi uma das nossas maiores vitórias, assim, como empreendedoras, como profissional da área da saúde e acredito que como reconhecimento também de pessoas da saúde. Então, mesmo não entendendo ali a linguagem do startupês, dos empreendedores, vocês se desafiaram e é bem isso, às vezes, né? É questão de, eu não sei isso, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no Google para entender. E que bacana que vocês se desafiaram e parabéns aí pela conquista. E a última pergunta para ti, qual que é a tua frase atemporal? A nossa frase que a gente sempre usa é a frase do nosso troféu lá do Canoas Startup Show, que é pessoas normais não mudam o mundo. Essa frase faz a gente lembrar que a gente ficar na zona de conforto não vai conseguir mudar o mundo. Tem muitas pessoas que precisam da gente, crianças, idosos, a gente tem muito trabalho para fazer e quando entra um paciente para a gente adota como parte da gente, a gente se dedica em cima do caso, mesmo quando não é a gente que atende. A gente tem grupos que a gente faz com os profissionais, que a gente coloca as nossas ideias, a forma de pensar, o que a gente quer que seja feito. Então, porque a gente quer mudar aquela situação que chegou para a gente. Então, se a gente for normal, se a gente ficar acomodado, a gente não vai conseguir nunca atingir esse objetivo. Então, essa frase foi feita para nós. É uma pequena grande frase atemporal. Obrigado por compartilhar. Um último ponto, se a galera quiser trocar uma ideia contigo, se o ouvinte quiser conhecer mais, como é que faz? Nós temos nosso site, que é aptasaude.com, e nas redes sociais nós temos 2 Instagrams, que é o @aptasaudekids, que tem todo o nosso universo pediátrico, o nosso pedacinho, né, nosso lá, tá bem completo com todos os nossos pacientes, todos os nossos atendimentos, e o Apta Saúde Oficial, também no Instagram, que é do universo mais adulto e também de conteúdos, cursos que a gente desenvolve. Cássia, a gente fica feliz de ter trocado essa ideia contigo, a gente fica feliz de tu ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Então, nosso muito obrigado por ter aceito esse convite e por ter participado desse Atemporal Cast. Eu que agradeço a oportunidade e fiquei muito feliz de poder contar um pouquinho da minha história, da história da Apta, falar da minha sócia também, da Bruna, e eu só tenho a agradecer para vocês. Antes de encerrar, queremos agradecer a você que está nos ouvindo. Ficamos felizes de ter você aqui em mais um Atemporal Cast. Lembrando sempre que a hora que tu quiser trocar uma ideia com a gente, mandar algum direct, é só ir lá no Instagram, @atemporal.cc, que vai nos achar e chama a gente lá, que a gente vai gostar de conversar com você. Esse foi mais um Atemporal Cast. Até a próxima, Atemporais!